Filipenses 3, a partir do versículo 4. Amém? Todos acharam? Glórias a Deus. Filipenses 3, 4 vai dizer o seguinte: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que precede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Que palavra boa, né? A gente podia fechar a Bíblia aqui, orar e ir para casa. Vamos orar. Soberano, querido, eterno Deus, amado Pai, nós estamos aqui mediante ao culto, Senhor, a Tua palavra aqui revelada, aberta, exposta. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações e mentes, que o Senhor possa, ó Pai, nesse lugar, ministrar com o Teu Espírito Santo a todos os corações e mentes que precisam ouvir a Tua voz, que precisam da Tua direção. Ó Senhor, precisamos, ó Pai, da Tua direção sobre nós, dentro, ó Pai, desses tempos, desses últimos dias que antecedem a Tua vinda. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa ter misericórdia de mim e possa, ó Pai, edificar a Tua igreja. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. O tema desse sermão é um ensaio para a vida eterna. E esse texto que nós lemos, que faz parte da carta de Paulo aos Filipenses, alguns interpretam, né, que é a carta da alegria, né, onde Paulo constantemente diz ao povo da igreja de Filipos que se alegre, né, que tem alegria no seu coração. E a verdade é que nós, como povo de Deus, não importa se estamos vivendo tempos de paz ou de guerra, de perseguição ou de bonança, nós precisamos ter esse coração alegre, né? Nós precisamos ter essa alegria dentro de nós. Por quê? Porque nós temos a certeza de para onde nós vamos. Primeiro, nós temos a certeza de que esse mundo, essa vida, essa terra não é o nosso último destino e que Deus tem preparado para nós um destino muito melhor, um lugar muito melhor do que esse onde nós nos encontramos. Portanto, diante dessa certeza, é impossível que um crente de verdade não seja alegre, não seja feliz. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que ele se alegrava ainda nas tribulações, nos açoites, nas perseguições. Ou seja, Paulo se alegrava ainda apanhando. Por quê? Porque ele sabia que existia algo maior e melhor esperando por ele. E isso é algo que eu tenho comentado aqui na igreja. Os irmãos sabem que eu tenho já falado sobre essa temática já faz um tempo, sempre abordo esse assunto, de que esse mandamento da alegria, ele não se restringe só
aos tempos aonde foi escrita essa carta, no primeiro século. Porque eu digo que, como eu disse no último sermão, nós nunca vivemos tempos tão confortáveis e tão fáceis. Nós nunca tivemos tanto tempo sem uma guerra nos açoitando e nos atribulando. Nós nunca estivemos, como povo brasileiro, tão longe de crises. Alguém pode dizer, pô, pastor, mas quando eu vejo aí as coisas acontecendo, não parece tão bom, mas se você observar a história do nosso país, tem sido tempos muito bons. Se nós conhecêssemos pessoas que viveram lá no final ali do século XIX, início do século XX, nós vamos ver o que era de fato dificuldade, né? E algumas pessoas às vezes têm dificuldade de acreditar nisso, mas a satisfação é uma questão de perspectiva. Para você estar satisfeito, basta você olhar as coisas pela perspectiva correta. Não é um mero papo de copo meio cheio ou copo meio vazio. É observar que você tem o que você precisa. Você tem tudo o que você precisa. Mas a pergunta que fica é, eu tenho tudo o que eu preciso para quê? Ou melhor, eu tenho tudo o que eu preciso para quem? Porque, de fato, se eu estou vivendo uma vida que é desse mundo para esse mundo, eu posso dizer assim, pastor, eu ainda estou muito longe de ter o que eu preciso. Por quê? Porque talvez você esteja vivendo uma vida, e isso não é ruim, você ter esse tipo de meta, mas eu estou vivendo uma vida porque eu quero ter uma casa melhor, eu estou trabalhando porque eu quero conquistar um carro zero, ou eu quero ter uma casa de veraneio, ou eu quero conquistar a minha independência financeira, né? Oh, meu pai. E, de fato, se essas forem as suas metas e você viver por elas, de fato, você vai poder me dizer que você não está satisfeito com a sua vida, que você não tem o que você precisa, porque a medida do que você precisa é algo que o mundo te vendeu. O mundo te vendeu que você precisa dessa tão independência financeira. O mundo te vendeu que você pode ter mais. Mas nós, como cristãos, nós estamos aqui reunidos hoje, prestando culto ao Senhor, não porque nós queremos ter mais, mas porque nós queremos ser mais. E aí é que está a diferença. A diferença é, se eu busco ter, eu nunca viverei uma vida satisfeita em Deus. Mas se eu busco ser, eu entendo que aquilo que eu tenho já é o que eu preciso. E aquilo que eu almejo não mais se baseia naquilo que está em minhas mãos, mas naquilo que Cristo quer que eu seja. Na mente, no coração, nas palavras e nos atos. Por isso que o tema desse sermão é um ensaio para a vida eterna, porque eu estava refletindo sobre isso hoje, em cima desse texto, refletindo essa semana, e eu parei para pensar. Eu vi um testemunho há um tempo atrás, muito tempo atrás, de uma mãe nigeriana que perdeu o seu filho foi assassinado por razões religiosas, né? Foi assassinado por causa de Cristo. E essa mãe, numa entrevista, disse assim: eu agradeço ao assassino do meu filho por ter encaminhado ele para o céu. Um dia eu vou para lá o encontrar. E aí a gente, quando ouve isso, a gente pensa, nossa, que discurso bonito, mas o que leva, qual é o nível de mentalidade, qual é o nível de coração que eu preciso? Eu estava refletindo sobre isso. O que eu preciso ter, ou quem eu preciso ser, para, se isso acontecer comigo, ou com um de nós, Deus nos livre e guarde, para que nós tenhamos essa mesma resposta. Quem eu preciso ser para
quando algum ente querido for tirado de mim, eu entender que é algo para eu glorificar a Deus e não para eu viver em eterno luto. Quem você precisa ser para ter o entendimento que aquela mãe nigeriana teve? E é sobre isso que esse sermão quer nos dizer hoje. Porque eu não sei os irmãos, mas eu, como um bom ansioso, né? Eu fico imaginando na minha mente, no meu coração, vários cenários dos mais catastróficos possíveis, para arrumar uma forma de me precaver a eles. Na época que eu estava fazendo atendimento com uma psicóloga para conseguir entrar no Ministério Pastoral na Igreja Metodista, a psicóloga me disse que esse é um mecanismo, Silvana, que eu tenho, mental de defesa, para que eu não mais fique tão abalado com as perdas que eu já tive. Então, por eu ter sido uma pessoa que perdeu os pais cedo, né? Perdeu muitos familiares, muitos entes queridos muito cedo, a minha mente montou uma defesa para ela mesma, para que eu antecipe cenários de catástrofe, para que eu não sofra tanto com eles. Tamanha foi a dor, primeiramente, de ter perdido a minha mãe, né? Eu demorei meses para assimilar isso. E meu pai também, né? Eu demorei também muito tempo para assimilar. Quando caiu a ficha, só minha esposa sabe como é que eu fiquei, né? Quando todo mundo foi me visitar, me viu assim, pô, Rodrigo tá benzão. Quando passou assim algumas semanas, meu amigo, eu pensei que eu fosse, sei lá, pedir para morrer, eu não sei o que eu ia fazer. E aí, diante dessa continuidade de perdas e de dificuldades, segundo a psicóloga, minha mente levantou defesas, né? Para eu imaginar e reimaginar cenários catastróficos para que eu possa me defender deles e não sofrer tanto. E aí, diante dessa imaginação de cenários catastróficos, eu fiquei pensando, poxa, se eu perder os meus filhos, se eu perder a minha esposa, a minha família, né? Será que eu teria a mesma resposta que aquela mãe? Será que eu seguiria a vida? Conheço pessoas que disseram assim, pô, depois que, falando de pessoas que eu já conheci, pô, depois que fulano perdeu a mãe, ele nunca mais se recompôs. Depois que fulano perdeu um filho, a vida dele acabou. Depois que fulano perdeu o marido, fulana perdeu o marido, ou fulano perdeu a esposa, ele nunca mais foi o mesmo. E eu fiquei pensando, nós não deveríamos ser assim. Por quê? Porque nós, de todas as pessoas do planeta Terra, como cristãos, nós entendemos que não perdemos de fato. Porque Jesus vai dizer que o viver é Cristo e o morrer é ganho. E o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que alguns discípulos que haviam em algumas igrejas, ele entregou na mão de Satanás para que aquelas pessoas fossem destruídas em seus corpos, para que a alma deles se salvasse. Paulo meio que disse assim, olha, tem pessoas na terra que se Deus não tirar a vida dela, ela se perde. Se ela não for agora, ela não vai para mim, diz o Senhor. E eu não quero fazer desse sermão um discurso sobre perda, para que você saia daqui com um lencinho, né, chorando. Mas eu quero te fazer entender que quando nós pensamos em ser evangélicos, as estimativas do Brasil demonstram que até 2030 vai ter uma maior proporção de evangélicos do que católicos. E com todo o respeito à fé católica, a gente sabe que antigamente tinha muito o católico nominal, né? Às vezes o sujeito estava no centro espírita e dizia que era católico. Você ia perguntar, você é da Corimba? Não, eu sou católico. Pô, mas o sujeito estava lá, metido nos mais diversos crimes, o que eu sou? Católico. Católico acabou virando sinônimo de nada. É só alguém que foi batizado. E eu tive um amigo de infância
que... Aí, conversando com a mãe dele, ele falou assim, meu amigo lá, o fulano de tal, já aprontou alguma, mas graças a Deus a gente já batizou ele, então, se batizou, tá tudo certo, né? O misticismo do batismo. E tem alguns, amados, que eu confesso que às vezes é um dos dias mais tristes para mim, é quando alguém que não faz parte de igreja nenhuma traz uma criança aqui para batizar. Eu fico pensando aqui, o batismo vai pelo ralo. Sabe por quê? Porque de nada vale eu batizar uma criança se eu não vou ter pessoas para instruí-las no caminho do Senhor. Nada vale. O batismo, a Santa Ceia, que são sacramentos para nós que somos evangélicos, protestantes, não é um ato místico. A água não vai purificar o teu pecado. Aquilo daria um sinal para a comunidade. É um sinal visível. É uma proclamação de fé pública. Quando eu me batizo na presença de testemunhas, eu estou simbolizando que eu me arrependi dos meus pecados para receber Jesus no meu coração, para receber o Espírito Santo. Por isso que nós acreditamos que o Espírito Santo não vem sobre uma pessoa quando ela é batizada em línguas estranhas. O Espírito Santo vem sobre uma pessoa quando ela se arrepende de seus pecados e confessa Jesus como seu Senhor. Ali quebra-se toda a maldição. Ali despedaça-se todo o jugo. Ali tudo que havia sobre aquela pessoa cai por terra. Assim nós cremos. Portanto, de nada vale eu dizer que eu vim aqui, batizei meu filho, joguei água nele ali, agora tá tudo certo. É igual o pessoal que vai pegar padrinho, né? Não, pega um padrinho crente, que eu sei que vai orar por ele. De que adianta, meu amigo, minha irmã, meu amado, ter uma pessoa para orar pelo seu filho, se você, como pai, como mãe, não faz o papel de conduzi-lo no caminho do Senhor? De nada vale. Jesus não foi alguém que saiu por aí fazendo rituais. Ele cumpriu as ordenanças para os judeus não ficarem no pé dele, mas ele estava anunciando coisas muito maiores do que rituais. Ele estava anunciando o caminho da vida eterna, através de uma vida prática, de uma vida simples, mas de uma vida arrependida, disposta a viver pelo Evangelho. E aí, voltando à situação dos católicos e dos evangélicos, daqui a um tempo, teremos no Brasil mais evangélicos do que católicos. O que na prática isso está significando? Proporções de votos para um espectro político? Quando é que vão se restaurar os casamentos? Quando é que vão se reatar os lares? Quando é que vai se largar a corrupção? Quando é que vai se largar o suborno, a propina? Quando é que vai se deixar de lado os negócios escusos, os furtos, as maracutaias, os gatos? Quando é que isso vai embora? Porque a vida cristã, ser um cristão de verdade, é na prática ser alguém idôneo. Não é alguém que cumpre ritos. Eu ouço um louvor em casa, aí eu vou na igreja domingo, aí eu toco até no altar aqui, tô lá na bateria, bababum, bababem, bababum, beleza, está feito. Não está feito. Nunca está feito, nunca esteve, a fé cristã nunca foi isso. E aqui nesse texto da carta aos Filipenses, em especial no capítulo 3, se você observar no versículo 1, Paulo está travando aquela velha luta contra os judaizantes. Relembrando, nós temos visitantes hoje na casa. Os judaizantes eram pessoas que, mesmo depois de terem reconhecido Jesus como Messias, queriam continuar seguindo os ritos e os preceitos judaicos. Se você for lá conhecer um judeu, você vai ver que o judeu guarda o Shabat, que é o sábado. O judeu não come determinados tipos de alimentos.
o judeu circuncida o seu filho, homem, no 8º dia. O judeu participa de festas, o judeu tem dietas, o judeu tem jejuns pré-estabelecidos, o judeu tem rituais. E quando Paulo começou a ser o apóstolo dos gentios, o que é o gentio? É todo aquele que não é judeu. É todo aquele que não faz parte do povo de Israel, do povo hebreu. Não faz parte da descendência das 12 tribos de Israel. Ele começou a pregar para esses, lá em Atos dos Apóstolos você vai ver isso muito pré-estabelecido, e aí começou a ter esse debate. E aí, o que a gente fala para os gentios? Porque o judeu, a gente sabe que o judeu já crê em Deus, o judeu já sabe o que ele tem que fazer. O judeu creu em Jesus, para ele está feito. E o gentio? A gente poderia dizer hoje, e o que vem do mundo? Que nunca entrou numa igreja, não sabe o que ele tem que fazer, o que a gente recomenda para ele? E aí, em um concílio, foi determinado que essa pessoa se abstenha da imoralidade sexual e se abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos. Só que isso, para um bom religioso, não é o bastante. Nunca foi. Então, esses judaizantes, que eram judeus messiânicos, que haviam crido em Jesus, mas que estavam nas igrejas dos gentios, por exemplo, na cidade de Filipos, que é onde, para quem Paulo está escrevendo essa carta, eles estavam lá espezinhando o gentio. Ó, você virou crente, agora você tem que guardar o sábado. Ó, você virou crente, agora você tem que circuncidar você e a tua família. Ó, você virou crente, você sabe que você não pode comer mais determinadas carnes. Você tem que guardar as festas, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E começava a espezinhar eles. E essas reclamações chegaram até Paulo. Paulo, olha só, tem uma turma aqui que está dizendo que a gente tem que fazer diferente do que você falou. E se vocês observarem, a maior parte das cartas de Paulo é respondendo essa turma. Ou seja, glória a Deus que existiu os judaizantes, senão nós não teríamos muitas das cartas paulinas. E aí ele diz assim, essa turma aí, igreja de Filipos, eles estão querendo se gloriar naquilo que eles são. Um chega lá na igreja, porque eu sou filho da tribo de Benjamim. O outro, não, eu sou da tribo de Judá. Aí o outro, não, porque o meu sangue, o meu ancestral era Abraão. Aí o outro, não, porque eu sou descendente de José. E começava ao povo querer dar carteiradas de linhagem sanguínea e de status social religioso. E aí Paulo, no versículo 4, que é o versículo que nós lemos, vai dizer assim, eu também poderia confiar na carne. E mais do que isso, eu poderia confiar na carne mais do que todos esses aí. Aí que a gente vai entender porque ele diz. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, que era uma seita dentro do judaísmo, que eram rigorosíssimos com o zelo da lei. Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, percebam só, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Você conhece pessoas nas suas relações familiares, de trabalho, de estudo, que acham que são justificadas por aquilo que fazem? Você conhece pessoas assim? Eu conheço pessoas assim na igreja. Não necessariamente aqui, mas eu conheço pessoas na igreja que são assim. Elas pensam que por elas se portarem muito bem, elas estão salvas. Se esquecem da graça. Isso é algo mais comum do que a gente imagina. E Paulo vai dizer que quanto à justiça que há na lei, Paulo era irrepreensível. Ou seja, se tinha uma pessoa na face da terra, dentro do judaísmo, que podia dizer, eu sou justificado pela lei, era Paulo. E Paulo está dizendo isso aqui,
no caráter de palavra de Deus, então não é mentira, ele diz, eu era irrepreensível. É a mesma coisa quando João diz, eu era o mais amado. Não adianta você chorar, espernear, está lá escrito, é a palavra de Deus. Você vai fazer revisionismo histórico na palavra? Ele era e acabou. Agora, o que significa ser mais amado? Aí é que nós entramos num debate. Será que ele estava dizendo que ele era o mais amado por ele dizer que Jesus gostava, tinha mais afinidade com ele, ou ele dizia que ele era o mais amado porque ele foi muito perdoado? Ele dizia, eu sou o mais amado pelo Mestre. Por quê? Porque eu me considero o pior e fui alvo do amor. Tudo depende da perspectiva. Como é que eu enxergo isso? A gente lê com os olhos humanos, vingativos, invejosos, pensa, quem é esse João para dizer que ele é o mais amado por Jesus? João está se... Eu já vi gente pregando, esse João está se achando. Eu falo, meu Deus do céu, de tudo que você poderia pensar sobre um apóstolo, você pensa o pior. E você está lendo a palavra de Deus. É curioso, irmãos. É algo que me deixa perplexo. Como a natureza humana ela se comporta, Reginaldo. Como é que o ser humano ele pensa. Como é que a mente dele concatena as coisas. E nós, por muitas das vezes, somos assim. A gente, quando vê o outro fazendo alguma coisa... Aqui não, mas lá na igreja de Gotham City, né? Metrópole, né, do Superman, que está um pouco melhor. Né? Gotham City vive escuro, vive de noite, é horrível. Parece até o Rio de Janeiro. Lá você olha para uma pessoa fazendo uma coisa, você pensa o pior. Já sei, ela fez isso para me atingir. Já viu os influenciadores na internet que dizem assim, já lá vem os haters em cima de mim. Quando, na verdade, ninguém está se importando com ele. É mais ou menos isso. A gente tende a pensar que nós somos o centro do universo, do pequeno universo, fantástico mundo de Rodrigo, onde eu sou o centro e tudo que todo mundo faz tem a ver comigo. Tudo centrifuga e cai em mim. Meu irmão, minha irmã, você não é o centro do universo. Você deve ter ouvido alguém bonitinho de óculos, sentado num banquinho que disse isso, mas é mentira. É mentira, você não é. Tem uma música do Fruto Sagrado que eu acho maravilhosa. O refrão diz assim, eu sou diferente igual a todo mundo. Acho incrível essa letra. É uma capacidade de ser poético com uma frase só. Eu sou diferente igual a todo mundo é diferente. Não, pastor, eu sou especial. Todo mundo diz isso. Não é isso que vai te significar. Não é assim que você vai se valorizar. Não é assim que a tua autoestima vai ser levantada. O mundo diz que é assim, mas não é assim. Não é assim que você vai demonstrar que você se ama. Isso é narcisismo. É ficar se admirando, olhando o seu próprio reflexo no espelho, até você se afogar nele. Não é assim que o amor funciona. O amor, o verdadeiro amor, chama-se Deus. E como Deus revelou o seu amor? Como é que esse amor foi posto em prática? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Deus amou tanto que entregou. Aí eu digo assim, eu me amo muito, então eu vou reter. Não, isso não é amor. Amor é entrega. Amor não é retenção. O mundo está dizendo para você que amor é reter. Invista em você, faça por você, busque por você, male por você, faça por você, tudo é sobre você. Mas percebe que você já fez isso e não deu jeito no teu vazio existencial? Não resolveu o seu problema? Porque a resposta está na palavra de Deus.
Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. O amor, portanto, é serviço. Se eu sirvo, eu amo. Quantos aqui são homens, né, se tornaram pais, ou mulheres se tornaram mães? Você pode perceber que a tua vida, ela muda de sentido quando você tem um filho. Ela muda. O que você pensava que era muito importante, o teu tempo, eu estou sem tempo. Experimenta ter um filho, você vai ver o que é ficar sem tempo. Eu vejo às vezes jovens solteiros, eu estou sem tempo, pastor. Oh, meu pai, oh, Jesus amado. Morando na casa dos pais, solteiro, estou sem tempo. Oh, Jesus. Eu conto ou vocês contam? Quando você tem um filho, e por isso você pode ver, quem fala sobre isso sem filtro hoje, diz assim, eu não quero ter filho não. Por quê? Porque o filho vai me impedir de realizar os meus sonhos. Já ouviu isso, Pedro? Se eu tiver um filho agora, vai atrasar a minha vida toda. Aí eu pergunto, que vida? O que você pensa que é a sua vida? Qual é o significado que você acha que a sua vida tem? Você acha o quê? Que qualquer trono de pó que você vai conquistar nessa terra vai te satisfazer? Vai saciar o vazio da tua alma? Vai preencher o vazio do teu coração? Não vai! Qual é o nome daquele ator que sofreu muito com o David? Robin Williams, né? Você poderia citar o Jim Carrey, sobretudo os que trabalham com comédia. Todos eles vão dizer, e tem várias, quando conseguem conversar com eles meio sem filtro, eles vão dizer, meu irmão, eu trocaria isso aí tudo que eu ganhei aí, para eu ter paz no meu coração, para eu ter alegria. Eu tenho isso tudo, sou um ator consagrado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não sou feliz. Aí, às vezes você conhece alguém que tem Jesus lá dentro de uma comunidade, onde o sujeito passeia de fuzil ali o dia inteiro, o cara vai dizer, sou feliz com Jesus. Sou feliz para sempre. O sujeito, ele come um pão de manhã, ele está feliz. Ele toma um café, ele está realizado. Ele vai trabalhar, volta, ele dá glória a Deus. Lembra do que eu falei no início? Depende do que você pensa que vai ser a tua fonte de realização pessoal. Depende de aonde estão as tuas expectativas. Falando ainda sobre filhos, aí quando o sujeito tem filhos, ele pensa assim, vou botar ele na melhor escola, vou pagar os melhores cursos, para ele não passar as dificuldades que eu passei. Isso está errado? Não, claro que não. Se você pode fazer isso, faça. Mas eu não ouço com tanto afinco a pessoa dizer assim, eu vou apresentar para ele quem é Deus. Eu vou mostrar para ele desde pequeno qual é a maior esperança e o maior tesouro que se pode ter nessa terra. Você não ouve. Você não vê com tanto afinco as pessoas trazendo seus filhos para a escola dominical, para o culto, quanto vê para a escola secular. Por quê? Porque existe uma concepção de que se eu formar um cidadão moral, eu estou formando um homem de Deus. Cidadãos morais também são ateus. Pensam, como Paulo está dizendo aqui, que são justificados pela lei. Não, eu faço bem, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu sou melhor que muito crente aí, e às vezes é mesmo. Eu estou bem, preciso de igreja para quê? Eu tinha amigos meus que falavam assim, a igreja é para quem precisa. Eu falei, eu preciso, cara, porque eu sou um miserável. E eu sem Jesus não seria nada mesmo. Se você é alguma coisa, parabéns para você. Eu sem Jesus não sou nada. Porque nada que eu tenho, nenhuma das minhas habilidades, dos meus cargos, do meu dinheiro, seja o que for, nada disso tem valor perto da sublimidade de Cristo.
Porque Deus amou tanto que entregou. E entregou o quê? Qualquer coisa? Não, entregou o próprio Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não entregou o seu Filho na cruz do Calvário para você viver uma maratona de realizações pessoais. Deus entregou o seu Filho na cruz para te salvar do inferno. E existem muitos hoje na estatística lá dos evangélicos que acham que viver como um bom evangélico é viver na incessante busca de realizações pessoais. Deus entregou o seu Filho para te salvar e me salvar do inferno. Essa é a mensagem. Se você ouvir outra coisa em qualquer outra igreja, está errado. E existem muitos irmãos que estão caindo nessa enganação, então dizendo assim, sou evangélico. Sou evangélico, você pode ser evangélico, mas cristão você não é. Porque está aqui, ó. A gente não pode confiar na nossa própria justiça. Nós precisamos entender o que essa Sagrada Escritura nos diz. E ela nos dá o caminho da vida eterna. Houve um momento em que Jesus estava caminhando com uma multidão, e a multidão, opa, eu estou com o Messias, opa, eu estou com o ungido, vai dar tudo certo. E aí ele virou e disse assim, ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. O que a palavra diz, irmãos? Que aumentou o número de discípulos de Jesus. Todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora. Aí ficou lá os 12, mais uma meia dúzia, as mulheres com certeza. Jesus disse assim, não, pelo amor de Deus, não vai embora também não. Pelo amor de Deus, não vai embora não. O que Jesus disse? E vocês? Vocês vão também? O que Pedro responde? O que a gente cantou aqui. Para onde nós iremos, Senhor? Se só Tu tens palavras de vida eterna. A questão não é qual é a minha verdade. Eu tenho as minhas verdades sobre um monte de assuntos. Eu tenho as minhas verdades políticas, as minhas verdades econômicas. Eu tenho as minhas verdades monetárias, eu tenho as minhas verdades técnicas. Eu tenho as minhas verdades teológicas. Mas a questão é, qual é a verdade do mundo? O que é o mundo? O mundo é um ensaio para a vida eterna. Portanto, o que essa palavra está querendo te dizer? O que eu estou querendo dizer para você essa noite é: não deixe que qualquer coisa que aconteça na sua vida, por pior que seja, por mais desesperador que seja, por mais frustrante que seja, por mais avassalador que seja, tire do teu coração que Jesus entregou a sua vida por você, para salvar a tua alma do inferno, para te dar a vida eterna, para te livrar da condenação, para te levar para o palácio celestial dele, para a morada eterna. Não deixe que nem a perda de um ente querido, nem a perda de um familiar, nem a perda de um emprego, nem condições adversas, nem doença, te afaste dessa certeza. Porque se nós vivemos uma vida focada em ter, nós nunca vamos entender o que Jesus nos chamou para ser. Porque há alguns aí dizendo, perdi fulano, minha vida acabou. Perdi ciclano, porque você estava achando que a vida era um oásis de satisfação pessoal, e não é. Há muitos que estão querendo fazer da vida isso. Aí o sujeito pega um lugar no mundo onde tem uma cachoeira, transforma em ponto turístico. Para você ir para lá custa 5 mil. Aí o outro vai, monta um monte de prédio, não, é 10 mil para você entrar aqui.
Aí o outro vai, monta um estádio de futebol. Não, para você sentar naquele lugarzinho maneiro é 1.500. E a gente está lá, não, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que viver, eu tenho que ir, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar, ter. Neninha, ter. E nunca se satisfaz. Nunca está bom, nunca está satisfeito, nunca está feliz, nunca está bem, nunca está alegre. Por quê? Porque não há nada nesse mundo que tenha o poder de te dar satisfação completa. C.S. Lewis escreveu no seu livro Cristianismo Puro e Simples: se nada aqui nesse mundo te satisfaz, provavelmente é porque você não foi feito para ele. Parafraseando um pouquinho. Se nada nesse mundo está te trazendo satisfação completa, é porque você não nasceu para esse mundo. Parabéns, você é um cristão. Só que a cruz não é de isopor. A cruz não é de isopor. Paulo está dizendo aqui, ó, quanto ao zelo, quanto a tudo que eu poderia me gloriar. Se alguém podia dar carteirada aqui para vocês, sou eu, Paulo está dizendo. Eu podia dar carteirada para vocês. Você não vê aí um monte de gente dando carteirada? Sou isso, sou polícia, sou advogado, sou não sei quem, sou juiz supremo, né? Eu mando no Brasil. Você vê um monte de gente dando carteirada. Paulo está dizendo assim, na fé, a maior carteirada ia ser a minha. Mas olha o que ele vai dizer. Aí a gente entende o que ele está querendo dizer. Versículo 7. Já fechou a Bíblia? Não, né? Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Imagina você construir a tua vida todinha. Vou dar um exemplo aqui. Yasmin lá passou na prova para desembargadora. Jesus. Pô, tá ali, ó, na toga, Pedrão. Pedro fala assim, eu não vou nem trabalhar mais. Pedro fala assim, eu vou entregar, não vou trabalhar mais não. Aqui, ó. Vai lá, Yasmin, vê lá os processos pra gente. Aí Yasmin encontra Jesus. Yasmin já é crente, tá, irmão? Yasmin é um exemplo. Yasmin encontra Jesus. Fala assim, isso aí pra mim agora é lixo. O que é ser desembargador? Perto de quem Jesus é e o que Jesus fez pela minha vida. É isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo era cidadão romano. Paulo era fariseu de fariseu. Paulo tinha tudo para trafegar a vida dele em profunda tranquilidade. O império que dominava a Ásia inteira, Paulo era cidadão romano. Quando Paulo evocou a cidadania romana dele, o pessoal falou, opa, isso aqui a gente não pode, cidadão. No meio do judaísmo, fariseu, irrepreensível, tribo de Benjamim, bonitão na fita, irrepreensível, Thalita. Paulo podia vir, irmão, deixa esses cristãos se matarem aí. Não tem nada a ver com isso, não. Mas Paulo estava andando a cavalo. E aí uma luz clareou. Só que não só ele viu a luz, nem só ele ouviu a voz. As testemunhas ao redor dele também ouviram a voz, só não sabiam quem era. Paulo, por que você me persegue? Quem é você? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E aí, depois que ele teve essa visão, esse encontro com Deus, era impossível para Paulo continuar vivendo do mesmo jeito. É por isso que eu não entendo. A estimativa é que até 2030 tenhamos mais evangélicos do que católicos. E daí? Será que essas pessoas, essa estimativa toda, teve um encontro com Deus?
teve essa revelação, disse assim: quem é Jesus? Jesus não é um profeta, Jesus não é um cara legal, Jesus não é um fazedor de milagre, Jesus não é um mordomo, Jesus não é o gênio da lâmpada do Aladim, Jesus não é nada disso. Jesus é o Senhor de todo o universo, que decidiu encarnar aqui entre nós, não cometeu nenhum pecado, morreu como maldição por nós, para que nós fôssemos bênçãos, reis e sacerdotes. Como é que eu me dou conta dessa verdade e minha vida continua a mesma? É impossível. E é isso que Paulo disse. Alguns poderiam dizer: Paulo, você está doido, Paulo? Você podia ter feito meio de campo, Paulo. Não precisava ter sido tão radical. Você podia ter ficado bem para todo mundo. Vamos fazer então o seguinte, gente. Vamos fazer uma igreja só para o judeuzinho? Separa o judeuzinho. Aí fica o judeuzinho aqui guardando sábado, o dieta de alimento, não sei o quê. Quase um adventista do sétimo dia. Você faz aqui um judeuzinho para cá, o gentio para cá e fica todo mundo bem na fila. Eu fico bem. Mas essa é a verdade? Não é. Então Paulo foi até o final. Doa a quem doer. Escreveu 5 cartas falando do mesmo assunto para igrejas diferentes. Está errado. Está errado. Vocês não deviam fazer isso. Ah, mas vai sair. Ah, mas vai acontecer. Não vai acontecer. Não interessa. Está errado. Vocês não podem colocar esse jugo. E aí Paulo chega ao ponto de dizer assim: se vocês, fala para os gentios, depois de terem conhecido a Cristo, perdão, não sei se Paulo disse isso, porque está na carta aos Hebreus, não sei se foi Paulo que escreveu, mas na carta aos Hebreus vai dizer: se vocês, depois de terem conhecido a Cristo, vocês voltarem para a prática de judeu, vocês estão negando o sacrifício da cruz. Porque Jesus é maior do que aqueles ritos. Os ritos são a sombra, Jesus é a luz. Se vocês voltam para os ritos, vocês negam a ele. Paulo chegou a esse ponto. Sabe por quê? Porque a verdade tem nome. João 14,6. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade tem nome. Se a verdade tem nome, e o nome da verdade é Jesus, eu não posso negociar. Eu não posso falar meia verdade. Eu não posso amaciar. Eu tenho que dizer aquilo que o Senhor quer. Olha o que Paulo diz, irmãos. Mas tudo isso eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero, versículo 8 de Filipenses 3, na verdade eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi todas as coisas e as considero como o quê? Ali, está escrito ali. Considero como lixo. Só que por que ele considera como lixo? Para ganhar Cristo. Se eu não reescalar as minhas prioridades e os meus valores, eu não vou poder conhecer a plenitude de quem Jesus é. Repito, se eu não redefinir os meus valores, não poderei conhecer quem Jesus é de fato. Há quem diga assim: não, eu conheço Jesus, pastor. Já redefiniu os seus valores? O que é mais importante para você? Se a resposta não for Jesus, você ainda não conhece ele, de fato. Você ainda pode conhecer mais. Ainda tem tempo. Ele está às portas. Ele bate. E aquele que abrir a porta, ele vai entrar, sentar-se à mesa e vai cear junto com você. Ele diz: por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele.
não tendo justiça própria que procede de lei. Esquece que as tuas obras vão te justificar. Esquece, não vão. Não vão, não tem poder. Você não conseguiria pagar o preço. A dívida do pecado era impagável. Só um cordeiro perfeito poderia ser a expiação pelo seu e pelo meu pecado. Pastor, e se eu entregasse meu corpo para ser queimado? Nem assim. Tinha que ser Jesus, porque era o cordeiro de Deus, sem mácula, sem defeito. Não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Qual é a justiça que eu quero? É a de Deus, baseada no quê? Na fé. Fé em quem? Que alguém me justificou. Quando eu tento me justificar pelas minhas obras, é como se eu estivesse me agarrando a algo que é visível. É um talismã para mim. As minhas obras são o meu talismã. Não, eu sou um bom religioso. Sou um bom evangélico. Estou aqui, ó. Eu sou evangélico, eu voto certo. Eu voto bem. Estou aqui, ó. É um talismã. Ele diz, não, mas eu larguei essa justiça. Eu quero a que vem de Deus pela fé. E o que é pela fé? A coisa que eu não vejo. Que eu não apalpo, eu não agarro, mas está lá. Jesus morreu pelos meus pecados para me justificar. Logo, eu não sou justificado pelas minhas próprias obras, mas por Deus, em Cristo Jesus. E aí vamos terminar aqui com o versículo 10 e 11. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Olha o que Paulo diz. O que eu quero... Paulo, o que você quer, Paulo? Fala para mim, o que você quer? Você quer pagar a conta? Você quer trocar de carro? Paulo, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Se alguém te perguntar daqui em diante, e aí, Botino, o que você quer? Eu quero é Cristo. Falei para os irmãos, né, que eu estava numa dinâmica de grupo na empresa nova que eu fui contratado. E aí perguntou assim, Rodrigo, o que você mais quer na sua vida? Falei, eu quero conhecer Jesus. Eu quero morrer e para agora encontrar com Ele. Aí a menina olhou assim. Ela, não, Rodrigo, mas assim, não é bem isso que eu quis dizer, né? Eu falei, não, você perguntou o que eu mais quero. O que eu mais quero é isso. Não quero outra coisa. A gente trabalha, a gente conquista, a gente se alegra, a gente quer conforto, a gente quer se alimentar bem, a gente quer tudo isso, eu também quero. Mas o que você quer mais? Quero conhecer Jesus. Quero mais nada. E é o que Paulo respondeu. O que eu quero? O que você quer, Paulo? Eu quero conhecer Cristo. E o poder da sua ressurreição. O que a ressurreição de Jesus fez por mim, pela humanidade? Abriu de novo o caminho de volta para o jardim. Apocalipse 22. Está lá a árvore da vida, para que todo que quiser venha, coma, beba e se alegre. Quando Jesus morreu, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, lavou os nossos pecados. Quando Ele ressuscitou, Ele foi o primogênito. Por isso que Ele diz que Ele é o primogênito de toda a criação. Ele abriu o caminho de volta para nós irmos de encontro para Deus mais uma vez, ir de encontro a Deus mais uma vez. Por isso que quando ele morre simbolicamente, o véu do templo que separava o santíssimo lugar do átrio foi rasgado, porque ali somente o sumo sacerdote poderia entrar. E na carta aos Hebreus, o autor vai dizer que quem é esse sumo sacerdote? É Jesus. Ele entrou no Santo dos Santos e se ofereceu, aleluia, como sacrifício.
Ele entrou lá e se ofereceu. E a partir dali, ninguém mais precisa ter intermediário a não ser Jesus para se achegar a Deus. Aleluia! Oh, Deus! Eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos, me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Há quem diga que não deveríamos nos preocupar com a salvação, nem pensar em salvação. Eu digo que você tem que pensar em salvação, sim. Tem que pensar, sim. Claro que tem. Jesus entregou a vida dele para isso. Quando meu pai me comprava um presente de R$100, eu guardava ele como se fosse um tesouro. Eu lembro dos bonequinhos, meu amigo, do Cavaleiro do Zodíaco. Você lembra, né, dessa época? Tinha uns bonequinhos lá. Pô, meu pai comprava o original, meu irmão. Falava, Jesus, é coisa forte. Tinha uns lá do camelô, tinha. Vou dizer que não tinha. Mas tinha também o original. Meu irmão, mas eu guardava aquilo dali com um zelo, com um amor. Aí Jesus morre e entrega a sua própria vida pela salvação. Eu digo, não, a salvação não importa assim, não. Foi para isso que Jesus morreu. Para salvar não só você, mas todos aqueles a quem Ele chamar. Mas quem é que está sendo convidado a chamar o? Somos nós. A partir do momento que você entende essa revelação, entende essa palavra, toma posse dela, faz dela a sua verdade. Senhor, eu não quero mais buscar fazer do mundo meu oásis de satisfação pessoal. Eu quero fazer do mundo um campo missionário para revelar a grandeza de Deus, porque eu não tenho mais nada nesse mundo que eu queira mais do que o Senhor. E, portanto, a partir de agora, eu redefino os meus valores para te conhecer ainda mais e proclamar o seu nome por onde eu passar. Qual é o tema desse sermão, irmãos? O mundo, o ensaio da vida eterna. Qual é o ensaio da vida eterna? É o mundo que nós estamos aqui hoje. Não deixe ele te assolar. Não deixe ele acabar com você. Não deixe ele te colocar para baixo. Não deixe o mundo acabar com a tua alegria. Você tem um tesouro maior do que todos guardado no seu coração, que é Cristo Jesus, que morreu por você para te dar a vida eterna. O preço por esse resgate foi muito alto para nós pensarmos em qualquer outra coisa para nos dar prazer. Quem quer alcançar essa ressurreição? Quem quer viver eternamente com Jesus? Te convido a orar nesse momento. E aí depois, se você quiser ler em casa, depois desse preâmbulo, eu acho essa parte mais importante do que o que vem depois. Mas a gente costuma lembrar dos versículos que vêm depois, né? Que aí vem Filipenses 3,12. Não que eu já tenha recebido ou que eu já tenha obtido a perfeição. Aí você entende o que ele está querendo dizer, né? Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aí, olha o que ele vai dizer no versículo 15, amado, depois disso, olha só, que interessante. Todos, pois, que somos o quê? Essa é a chave. Aí, ó, confirmando, né? Essa é a chave. Maturidade. Se eu não tenho maturidade, eu não vou entender esse sermão inteiro. Ele vai dizer, ó, todos, pois, que somos maduros, pensemos desse modo. Paulo está dizendo assim, se você é maduro na fé, você vai pensar desse jeito que eu falei. E aí, ó, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, Deus vai revelar para vocês. Qual é a chave, irmãos? Para eu entender que esse mundo é um ensaio, que a vida eterna
e a minha vida de verdade está guardada com Ele, para eu entender que eu não tenho que buscar desenfreadamente ter, mas eu tenho que buscar ser, que eu tenho que redefinir valores, que eu tenho que reconhecer a excelência de Cristo. Para eu ter tudo isso, eu preciso ser maduro na fé.